Fala galera do YouTube, mais um conteúdo maneiríssimo de Power BI na área e no vídeo de hoje eu vou responder uma das perguntas que eu mais recebo aqui nos comentários, pessoalmente, que é: Alon, como que eu faço para calcular dias úteis entre duas datas? Por exemplo, tenho aqui data do pedido e tenho a data da entrega, eu quero calcular quantos dias úteis passaram entre uma data e outra. Então hoje, no vídeo de hoje, você vai aprender todo passo a passo para conseguir fazer esse tipo de análise. Para você aprender tudo, não esquece de baixar o arquivo da aula, que vai estar aqui na descrição do vídeo. E se você gosta do nosso conteúdo, gosta dos nossos vídeos, não esquece de deixar o like, que ajuda muito o YouTube a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, porque todo dia de segunda a segunda tem mais conteúdo para você de Excel, VBA e Power BI. E já que no vídeo de hoje a gente vai falar sobre fórmulas no Power BI, eu vou de presente deixar um mini curso sobre fórmulas, um mini curso com várias videoaulas sobre fórmulas no Power BI. Então aqui embaixo na descrição você vai ter acesso a esse mini curso, tranquilo? Mas vamos lá então para o nosso conteúdo de hoje. Então é o seguinte, aqui dentro do meu Power BI eu estou com 3 planilhas, 3 arquivos. Primeiro, essa planilha de transportes, uma planilha logística, que vai me dizer, em cada linha da tabela, informações sobre uma entrega de um produto que foi feito do ponto A para o ponto B. Então, por exemplo, aqui eu vou ter qual foi o número daquele serviço, que foi transporte número 1, transporte número 2, número 3, qual foi o nome do cliente para o qual a gente transportou o produto, município de início, município de destino, quantos quilômetros foram rodados e a data em que o pedido foi feito e a data em que realmente o pedido foi entregue, o produto foi entregue, e também o prazo de entrega em dias úteis. E aí, a partir desse prazo de entrega, a gente vai querer analisar se a gente conseguiu entregar em um prazo maior ou em um prazo menor. Na prática, o que a gente quer fazer é calcular quantos dias úteis passaram entre a data do pedido e a data da entrega. Uma segunda tabela que eu vou ter, uma tabela que você sempre vai precisar ter no seu Power BI, que é a tabela de calendário. Tabela de calendário nada mais é do que uma planilha, uma tabela, com todas as datas do período que você está analisando. Então, por exemplo, aqui a gente está analisando ano de 2018. Então, você vai ter aqui dados de 2018, depois você vai ter dados aqui de 2019, depois você vai ter dados de 2020. Então, a gente tem transporte desde 2018 até 2020. Então, você vai ter uma tabela com o calendário de todas essas datas. E qual é o objetivo dessa tabela de calendário? É te dar mais informações sobre as datas. Por exemplo, qual é o ano de cada data, qual é o nome do mês, qual é o dia, se aquela data é uma segunda, uma terça, uma quarta, enfim. Você vai ter várias informações sobre as datas. E uma terceira planilha que vai ser muito importante aqui no nosso caso é uma tabela de feriados, que nada mais é do que uma lista com todos os feriados entre 2018 e 2020. Alon, como que eu consigo essa planilha? Eu fui lá no Google, digitei feriados 2018, feriados 2019, feriados 2020, e os feriados são essencialmente quase que nas datas parecidas ali. Então é só você ir lá no Excel, criar uma lista aqui com os feriados e trazer essa planilha aqui para dentro do Power BI, beleza? Então, só preencher manualmente a planilha e vai ter aqui prontinho. Aqui dentro da minha base de transporte, eu quero calcular a diferença entre a data do pedido e a data da entrega em dias úteis, ou seja, desconsiderando sábado, desconsiderando domingo e desconsiderando feriado. Agora, só para a gente começar um passo atrás, só para a gente começar um pouco mais simples, vamos fazer o cálculo da quantidade de dias corridos entre a data do pedido e a data da entrega. Só para a gente saber fazer as duas coisas, dias corridos e dias úteis. Então vamos lá, se eu quero calcular a diferença entre a data da entrega e a data do pedido, quantos dias foram, eu vou criar uma nova coluna na minha tabela, porque nessa coluna eu vou fazer esse cálculo aqui para cada um dos pedidos. Data da entrega menos a data do pedido. Então, vamos lá, para criar uma nova coluna aqui na minha tabela, vou clicar nela com o botão direito, vou vir aqui na opção de nova coluna e aí a gente vai criar aqui a nossa fórmula do zero. Beleza, vamos lá. Então, vou clicar aqui em cima e aí lá na nossa barra de fórmulas vai abrir aqui o espaço para a gente escrever e você vai começar dando nome para essa coluna que você quer. Por exemplo, eu vou chamar aqui de dias corridos. Sinal de igual. E aí para calcular a diferença entre duas datas, tem duas formas de fazer. A primeira delas é colocar a data da entrega menos a data do pedido. Mas tem uma segunda forma de calcular, que é uma fórmula pronta no Power BI, que calcula a diferença entre duas datas. Calcula quantos dias corridos, que é date/diff, beleza? Date/diff, que é como se fosse diferença entre datas. Então, coloca lá date/diff, aperta o Tab para ele abrir a fórmula, e a primeira coisa que ele pede é qual é a data inicial que você quer calcular. Eu quero calcular começando pela data do pedido. Então, você começa a escrever o nome da coluna, data do pedido, e aperta o Tab, que ele vai preencher o nome da coluna para você.
vírgula. Então, repara que aqui, para separar as informações da fórmula, eu estou apertando vírgula, porque na minha fórmula aqui embaixo, ele me diz que eu preciso separar com vírgula. Se você tiver na versão um pouco mais antiga do Power BI, pode ser que para você esteja ponto e vírgula. Então, é só você olhar o que está aparecendo aí para você, se é vírgula ou se é ponto e vírgula. Tranquilo? Então, data 1 vai ser a data do pedido. Data 2 vai ser a data que foi entregue. Então, vou escrever aqui, data da entrega, começo a escrever, aperto o Tab e está lá. Então, falei que eu quero calcular a diferença entre a data do pedido e a data da entrega. Vírgula, só que ele pede um terceiro argumento, que é o seguinte. Ele fala, tá, você quer a diferença entre duas datas. Só que ele pode te dar essa diferença de várias formas. Ele pode te dar a diferença em quantidade de dias, ou em quantidade de horas, ou em quantidade de minutos, ou de meses, ou de trimestres, enfim, você que escolhe. No caso aqui, como eu quero analisar dias corridos, eu quero que a diferença entre as duas datas seja em dia. Então, vou marcar essa opção aqui, day, que é dia em inglês, e aí, clica nela, aperta o Tab, que ele já vai saber que você quer a diferença em número de dias. Fecha aqui a fórmula e dá o parênteses. Então, simplesmente falei para ele, ó, pega a primeira data, que é dia do pedido, depois dia da entrega e calcula a diferença para mim. Tá lá. Então, nesse primeiro caso aqui, data do pedido é 2 de janeiro, data da entrega 4 de janeiro. Foram 2 dias corridos entre um e outro. Ele vai fazer a mesma análise para cada linha da tabela. Na segunda linha aqui da minha tabela, tá lá, de 4 de janeiro até 10 de janeiro, 6 dias corridos, beleza? Só que esse aqui foi dias corridos só para a gente ver como que a gente faz, porque às vezes vai ser a análise que a gente vai querer fazer. Mas nesse caso eu vou querer saber dias úteis, então é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Só que para saber os dias úteis, eu vou ter que fazer o seguinte, ó, eu vou ter que vir aqui na minha tabela de calendário, e nessa minha tabela de calendário, lembra o que ela tem? Ela tem uma lista com todas as datas do período que eu estou analisando. Eu estou analisando os transportes de 2018 até 2020. Então, ela vai ter todas as datas, desde 1º de janeiro de 2018 até, ó, se eu descer aqui até o final da planilha, até 31 de dezembro de 2020. E aí, qual que vai ser o nosso objetivo aqui? Eu vou ter que criar alguma fórmula no Power BI que me diga se cada uma dessas datas é um dia útil ou é um dia não útil, feriado ou final de semana. Então, eu vou ter que dar um jeito de fazer uma fórmula que vai identificar, olha, esse aqui é um dia útil ou esse aqui não é um dia útil. Então, lembra que para ser dia útil, são duas coisas. Ele não pode ser feriado, ele também não pode ser fim de semana. Então, vamos passo a passo. Vamos tentar olhar aqui para cada uma das datas e para cada data, eu tenho que explicar para o Power BI o seguinte, ó, Power BI, se for sábado ou se for domingo, quer dizer que não é dia útil. Agora, qualquer outro dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, é dia útil. Ah, Alon, mas e os feriados? A gente vai tratar os feriados já já. Só vamos fazer em 2 passos simples, só para a gente conseguir não misturar muita coisa aqui ao mesmo tempo. Então, primeiro eu quero analisar se é segunda a sexta, dia útil, ou se é sábado e domingo, dia não útil. E aí depois a gente inclui os feriados nessa brincadeira aí, tranquilo? Então vamos lá. Então eu vou criar uma nova coluna na minha tabela e nessa coluna ele vai analisar se aquela data é fim de semana ou se ela é dia de semana, que seria um dia útil, pelo que a gente está considerando por enquanto. Então vamos lá. Botão direito aqui na tabela, vem aqui em nova coluna e aí, para fazer essa análise, a gente vai ter que usar uma fórmula condicional, ou seja, uma fórmula C. Por que uma fórmula C? Porque para cada um dos dias, ó, deixa eu dar um zoom aqui, você vai reparar que eu tenho, por exemplo, segunda-feira, ele vai me dizer aqui, nessa coluna, qual é o nome do dia, se é uma segunda-feira, se é uma terça-feira, se é uma quarta, se é uma quinta e assim por diante. Então, eu tenho que olhar para essa coluna aqui, que é o nome do dia, e eu tenho que falar, olha, se for sábado ou se for domingo, não vai ser dia útil. Agora, qualquer outro caso, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, vai sim ser dia útil. Então, vamos lá. Tem que analisar essas duas possibilidades, sábado ou domingo e o restante. Então, vou colocar aqui, perguntando se é dia da semana. Vou colocar aqui dia da semana com ponto de interrogação, para eu saber se sim, se é dia da semana, ou não, se é final de semana. Sinal de igual. Como eu quero analisar dia de semana ou fim de semana, a gente vai ter que usar a nossa fórmula C, que aqui no Power BI todas as fórmulas vão ser em inglês, a nossa fórmula vai ser if. E aí, coloca lá a fórmula if, abre o parênteses, e a primeira coisa que ele pergunta é, qual é o teste lógico? Ou seja, qual é a análise, qual é a comparação que você quer fazer? E a comparação que eu quero fazer é o seguinte, ó, por exemplo, se for sábado ou se for domingo, não vai ser dia útil. Caso contrário, de segunda a sexta, vai sim ser dia útil. Então, a primeira coisa que eu tenho que perguntar é, o nome do dia que eu estou analisando aqui, é sábado ou é domingo? Se for sábado ou domingo, então não vai ser dia útil. Então, vamos começar por essa análise aqui. Vou colocar aqui, se o nome do dia, então começa a escrever o nome da coluna que você quer analisar. O nome da coluna que eu quero analisar é nome do dia. Então, coloca lá,
nome do dia é igual a sábado. Então, eu vou escrever entre aspas, porque todo texto dentro de fórmula tem que estar entre aspas. Então, se for igual a sábado, tem que estar com acento, tem que estar tudo igualzinho. Se for igual a sábado, mas também ele pode ser igual a domingo. Então, como que eu faço para fazer duas comparações aqui dentro da minha fórmula if? Pode ser sábado ou também pode ser domingo. Para eu falar uma comparação ou outra comparação aqui no Power BI, eu vou colocar essas duas barrinhas em pé. Tá vendo? Essas duas barrinhas em pé, elas vão ficar aqui no seu teclado do lado do Shift. Procura o Shift lá no cantinho esquerdo e você vai ter essas duas barrinhas em pé. Coloca lá as duas barrinhas em pé e aí ele vai colocar como se fosse um ou. Como se eu estivesse falando, ó, pode ser sábado ou pode ser alguma outra coisa que eu vou falar agora. A segunda coisa é o nome do dia, e aí aperta o Tab para ele preencher o nome completo da coluna. O nome do dia pode ser igual a domingo. Tranquilo? Então já falei qual é a minha condição. Minha condição é se o dia da semana for sábado ou se o dia da semana for igual a domingo, aí vou apertar vírgula. Se for sábado ou se for domingo, o que eu quero fazer? Eu quero escrever que não é um dia útil, beleza? Então vou colocar aqui entre aspas, o resultado vai ser não, porque é fim de semana, beleza? Vírgula. Agora, caso contrário, se não for sábado e nem for domingo, vai ser dia útil? Sim, vai ser dia de semana. Então eu vou escrever aqui entre aspas, sim. Fechei as aspas e vou fechar o parênteses para terminar minha fórmula. Então, de novo, só para ficar 100% claro, lembrando, se o nome do dia for igual a sábado ou se o nome do dia for igual a domingo, não vai ser um dia de semana, vai ser um final de semana. Caso contrário, se for qualquer outro dia, de segunda a sexta, sim, vai ser dia de semana, aperta o Enter e vamos ver se deu certinho. Ó. Por exemplo, primeira data aqui, ó, 1º de janeiro de 2018 é uma segunda-feira. É um dia de semana? Sim. Terça-feira ele colocou que sim, quarta ele colocou que sim e assim por diante. Sábado e domingo está aqui do lado que não. Então, nossa primeira análise está feita. A segunda análise que eu preciso fazer aqui é, lá na minha tabela de feriados, eu vou ter uma lista com todos os feriados. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que olhar para cada um desses feriados e lá na minha tabela de calendário, eu vou ter que procurar essas datas. Por exemplo, qual dia que eu vi lá atrás que era feriado? 1º de janeiro. Então, essa primeira data aqui, ó, eu vi que era feriado. Então, eu tenho que dar um jeito de falar para o Power BI que essa primeira data, como ela está lá na lista de feriados, quer dizer que ela é um feriado, beleza? Essa segunda data, dia 2 de janeiro, ela está lá na minha lista de feriados, eu vou clicar aqui na minha lista de feriados. Dia 2 de janeiro não está aqui na minha lista, quer dizer que não é um feriado. Então, eu vou ter que dar um jeito de, aqui na minha tabela de calendário, ele buscar quais datas aparecem na lista de feriados e quais datas não aparecem na lista de feriados. Isso vai ser bem tranquilo de fazer. Vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar uma nova coluna aqui dentro da minha tabela de calendário, puxando todos os feriados. Então, vou clicar aqui com o botão direito, vou vir aqui na opção de nova coluna, e aí vamos ver como é que vai funcionar. É o seguinte, eu quero basicamente puxar toda a coluna de feriados para dentro da minha tabela de calendário. Como assim, Alon? Puxar a coluna de feriados para minha tabela. Eu quero que ele crie uma nova coluna me dizendo se a data é um feriado, e aí ele vai me dizer qual é aquele feriado, dia 1º de janeiro, ou dia, por exemplo, 21 de abril e assim por diante. E se não for um feriado, vai ficar em branco. Então, a moral da história é, ele vai criar uma lista para mim com todas as datas que forem feriados. As datas que não forem feriados vão ficar em branco. Como que vai funcionar isso? Vai ser bem tranquilo, você vai ver. Ó. Vou fechar aqui, apagar o nome da coluna, vamos criar um nome aqui do zero. Eu vou perguntar aqui, ó, feriado e um ponto de interrogação, só para saber se é feriado ou se não é feriado. Então vamos lá. Vou colocar aqui um sinal de igual. E aí eu quero puxar a coluna com os feriados, puxar a lista de feriados aqui para dentro da tabela calendário. Como que eu faço para puxar uma coluna de uma tabela para outra? Vai ter a fórmula para isso chamada related. A fórmula related, e abrindo parênteses, é simplesmente uma fórmula onde eu posso pegar uma coluna que está em outra tabela e trazer essa coluna aqui para dentro dessa tabela que eu estou olhando agora. Então vamos lá. Ele vai mostrar aqui, ó, eu quero lá da minha planilha de feriados a coluna chamada feriado, que tem a lista com todo mundo. Então clica aqui, ó, nessa coluna com a lista de feriados, aperta o Tab, que ele vai digitar o nome completo da coluna para a gente, fecha a fórmula e dá um Enter. E agora, repara o que ele vai fazer. Ele vai basicamente procurar lá na lista de feriados, todos os feriados e vai trazer para cá. Só que ele não vai preencher
todas as datas, ó, ele não vai preencher tudo. Tá vendo que tem informações preenchidas e informações em branco? Então, o que ele fez? Para cada data que eu tenho aqui no meu calendário, ele foi lá na minha tabela de feriados. Se aquela data é um feriado, quer dizer que ele vai marcar aqui para mim, ó, essa data aqui, 1º de janeiro de 2018, eu encontrei lá na planilha de feriados. Então, retornei aqui para você, ó, 1º de janeiro de 2018. Se eu encontrei essa data na lista de feriados, quer dizer que é feriado. Essas outras datas, dia 2 de janeiro, dia 3 de janeiro, dia 4 de janeiro, não são feriados, então, consequentemente, ele deixou vazio, não colocou nada. Agora, por exemplo, ó, dia 12 de fevereiro de 2018 é feriado, por isso que ele encontrou aquela data lá na lista. Então, a grande moral da história é, tudo que tiver preenchido aqui quer dizer que é feriado. Tudo que tiver vazio quer dizer que não é feriado, tranquilo? Então agora a gente já tem exatamente as informações que a gente precisa para analisar se aquela data é um dia útil ou não. Por exemplo, ó, eu tenho exatamente essas duas colunas que me dão as informações que eu preciso. Como que eu sei se aquela data é um dia útil ou não? Ela vai ser uma data, ela vai ser um dia útil se for um dia da semana, ou seja, de segunda a sexta, então aqui tem que estar escrito sim. E também o feriado precisa estar em branco, porque se o feriado está em branco, quer dizer que não é um feriado. Então, moral da história, quais são as duas condições que o dia precisa atender para ser dia útil? Primeira condição, tem que ser dia da semana, então tem que estar escrito sim no dia da semana. A segunda condição é, o feriado precisa estar em branco, porque aí quer dizer que aquela data não é um feriado, tranquilo? Então vamos criar mais uma coluna para analisar se cada um desses dias é um dia da semana e não é um feriado, que aí vai ser um dia útil. Então vamos lá, botão direito, aqui em qualquer lugar da tabela, vamos lá na opção de nova coluna. Então repara que são bastantes fórmulas, são várias fórmulas que a gente vai precisar ficar criando, mas depois, uma vez feita essa análise, você vai conseguir já replicar muito fácil. Se você tiver novas datas na sua planilha, sempre vai ficar automático, beleza? Então você só precisa fazer a fórmula uma vez. Então vamos lá. Então, criei aqui minha nova coluna, vou dar um nome para ela, vou colocar, por exemplo, dia útil, e vou colocar uma interrogação aqui só para saber se é dia útil ou não. E aí, sinal de igual. Lembrando, eu quero saber se é dia útil ou não, se é um dia da semana e se não é feriado, assim por diante. Então, sempre que eu quiser analisar essas possibilidades, essas condições, se é dia útil ou se não é dia útil, a gente vai usar a nossa fórmula IF, nossa fórmula C. Então, vamos lá. Qual é o meu teste lógico? O meu teste lógico é, para saber se é um dia útil, lembra, o dia da semana tem que ser sim e o feriado tem que estar igual a vazio. Então, são duas condições. Então, a primeira condição, o dia da semana, e aí aperto o tab para ele preencher, tem que ser igual a sim, igual a sim. Repara que eu coloquei o sim com S maiúsculo, mas tanto faz se você coloca S maiúsculo, S minúsculo, não faz diferença, tudo bem? Então, o dia da semana tem que ser igual a sim e o feriado precisa estar vazio. Então, agora, tem que ser as duas condições atendidas. Dia da semana igual a sim e o feriado igual a vazio. Como que eu faço para analisar essas duas condições ao mesmo tempo? Se eu quero a primeira condição e a segunda condição, as duas serem atendidas ao mesmo tempo, para eu colocar o operador e, para eu falar que tem que ser as duas, eu vou colocar o e comercial duas vezes, ó. Esse e comercial duas vezes do jeito que eu fiz aqui. O e comercial duas vezes quer dizer, a primeira condição tem que ser atendida e a segunda condição também. A segunda condição é, o feriado, a coluna que me diz se é feriado ou não, tem que estar igual a vazio, porque vazio quer dizer que não é feriado. Como que é vazio aqui no Power BI? Vazio, eu vou colocar a palavra blank, como se fosse branco, vazio, em branco no inglês, beleza? Então coloca lá blank, e blank nada mais é do que uma fórmula que vai te dizer se está em branco ou não. Então, já que é uma fórmula, você vai abrir o parênteses, mas essa fórmula só verifica se está vazio ou não. Então, uma fórmula simples, você só abre e fecha parênteses. Então, por enquanto, eu só falei isso aqui, ó. Vamos lá, verifica para mim se a coluna dia da semana está escrito sim, que quer dizer que é segunda até sexta. E verifica também se na coluna feriado está vazio, que quer dizer que não é feriado. Então, se for de segunda a sexta e não for feriado, vai ser um dia útil, beleza? Então, eu vou colocar aqui vírgula e vou dizer que é um dia útil. Como que eu vou dizer que é um dia útil? Para ficar mais fácil, para ficar mais direto, ao invés de escrever sim, ao invés de escrever não, a gente pode escrever 1 para dia útil e 0 para dia que não for útil, tudo bem? Então, já que quando é de segunda a sexta e não é feriado, é um dia útil, eu vou colocar número 1, só para identificar número 1, dia útil, número 0 não é dia útil. Vírgula, caso contrário,
Ou seja, se for final de semana, ou então se for um feriado, quer dizer que não vai ser um dia útil. Então, vou colocar aqui 0. Fecha aqui a fórmula, beleza? Fecha aqui o parênteses e dá um Enter. Ele vai verificar para cada um dos dias se é de segunda a sexta e se não é feriado. Por exemplo, esse primeiro aqui, ó, é um dia da semana que é segunda-feira, esse primeiro, só que ele é feriado. Então, ele colocou 0 porque não é dia útil. Segunda data, terça-feira é dia da semana? Sim. É feriado? Não. Então, vai ser dia útil, ele colocou o número 1. Então, tudo que está com o número 1 vai ser dia da semana, vai ser dia útil. Tudo que está 0 vai ser dia que não é útil. Ou feriado, ou final de semana, tranquilo? E por que foi bom a gente ter colocado aqui, por exemplo, 1 para dia útil e 0 para o que não for dia útil? Porque agora com 0 e 1 fica muito mais fácil. Porque, por exemplo, se eu quiser saber a diferença em dias úteis entre uma data e outra, é só eu contar quantos números 1 tem. Então, por exemplo, entre o dia 1º de janeiro e o dia 6 de janeiro, quantos dias úteis tem? É só você ver aqui, ó, entre esses dias, entre o dia 1 e entre o dia 6, quantos dias úteis tiveram. Esse aqui é dia útil? Não. Esse aqui é 1, 2, 3, 4 dias úteis. Então, você teve lá 4 dias úteis entre um e outro, beleza? Então, assim já fica bem mais direto para a gente fazer essa nossa análise. Agora é o seguinte, vamos voltar lá na nossa planilha base de transporte, porque esse é o nosso objetivo final. É pegar essa data do pedido e essa data da entrega e analisar quantos dias úteis a gente teve entre um e outro. Então, por exemplo, só para a gente fazer aqui de cabeça, ó, esse primeiro pedido ele está perguntando quantos dias úteis a gente teve entre o dia 2 de janeiro e entre o dia 4 de janeiro. Vamos ver, ó. Por exemplo, vou vir aqui na minha base de calendário e entre o dia 2 e o dia 4, que são esses dias aqui, eu tive 2 dias úteis. Se eu não contar o primeiro dia, vai ser um dia, o segundo dia, beleza? Então assim a gente já vai conseguir fazer. É só eu simplesmente contar quantos dias, é só eu somar os dias entre a primeira data e a segunda, beleza? Então vamos lá. Eu vou então criar uma nova coluna que vai calcular para mim a diferença entre a data do pedido e a data da entrega. Lembrando que para conseguir fazer essa diferença, eu vou ter que olhar aqui no meu calendário, eu vou ter que somar tudo que for número 1, beleza? Então, entre duas datas, eu vou ter que somar todas as datas que tiverem o número 1, porque se a data tiver o número 1, quer dizer que é um dia útil. Se a data não tiver o número 1, quer dizer que não é um dia útil, beleza? Então, pensa comigo na cabeça. Sempre que eu quiser somar entre duas datas, ó, entre essa data e essa data, eu vou ter que essencialmente somar tudo que tiver de número 1 entre essas duas datas. Eu vou ter que filtrar só as datas que forem dia útil. Então, vamos lá. Vem aqui na base de transportes, botão direito, e vem aqui na opção de nova coluna. Vem aqui, vai abrir a nossa barra de fórmulas lá em cima, como sempre. Eu vou colocar aqui dias úteis, sinal de igual. Só que agora que vem a grande sacada, que é a seguinte. Eu quero filtrar entre o dia 2 e o dia 4, ou entre data do pedido e a data da entrega, eu quero filtrar só o que for dia útil. E dentro do Power BI tem uma fórmula que permite a gente filtrar. Eu quero filtrar só dias úteis, eu quero filtrar só, por exemplo, vendas na loja do Rio de Janeiro. Sempre que eu quiser fazer cálculos com filtros no Power BI, a gente vai sempre usar a nossa fórmula Calculate, beleza? Nossa fórmula Calculate. Calculate faz conta com filtro. Filtros dias úteis, filtros finais de semana, qualquer filtro que eu quiser aqui. Então, coloca Calculate, aperta o Tab que ele vai abrir a fórmula para a gente. E aí, a fórmula Calculate, ela vai pedir duas coisas. Primeiro, o que eu quero calcular, que é essa expressão aqui. O que eu quero calcular pode ser, por exemplo, uma soma, uma média, uma contagem, qualquer coisa. E depois ela pede um filtro. O que eu quero filtrar? No caso, eu quero filtrar só entre essas duas datas, só os dias úteis entre data do pedido e a data da entrega, beleza? E aí, sempre que a gente for usar as fórmulas no Power BI, eu sempre recomendo você organizar suas fórmulas em blocos. Então, abriu a fórmula Calculate, o que você faz? Aperta Shift Enter, que você vai conseguir continuar a mesma fórmula, só que na linha de baixo. Então, não vai ficar um negócio como se fosse um textão, sem parágrafo, sabe? Você vai conseguir escrever em blocos. E vamos lá, qual é a expressão que eu quero calcular? Eu quero somar todos os dias úteis. Então, lá na minha tabela de calendário, eu tenho que somar a coluna com os dias úteis. Por quê? Porque lembra que o dia que tiver o número 1 é dia útil, o dia que tiver o número 0 não é dia útil. Então, se eu colocar aqui, ó, soma, lá da coluna de dia útil, então vou colocar aqui, coluna dia útil, lá da minha tabela de calendário, aperto o Tab para preencher a coluna e fecho parênteses. Então, falei para ele, ó, soma todos os dias úteis. Então, por exemplo, entre o dia 2 e o dia 4, tudo que for o número 1, ele vai somar. Tudo que for o número 1 vai ser dia útil. Tudo que for número 0, ele vai ignorar, beleza? Agora,
vírgula. E aí, sempre que passar para a próxima parte da fórmula, aperta Shift Enter só para conseguir organizar a sua fórmula. E agora é o seguinte, ele está perguntando o que eu quero filtrar. Então eu falei para ele somar os dias úteis, somar a coluna que tem 1 ou 0 de dia útil. Só que eu não quero somar todos os dias lá da minha tabela de calendário. Lembra que lá na minha tabela de calendário, eu tenho, sei lá, milhares de dias, milhares de datas. Quais datas eu quero somar? Eu só quero somar entre a data do pedido e a data da entrega. Então eu preciso pedir para o Power BI só somar as datas entre o primeiro dia, que é o dia do pedido, e entre o último dia, que é o dia da entrega. Para filtrar as informações entre duas datas, eu tenho exatamente uma fórmula que faz isso, que é a fórmula dates between. Dates between é como se fosse entre datas, entre duas datas. Então escreve aí, ó, dates between, começa a escrever o nome da fórmula, aperta o Tab, que ela vai abrir aqui pra gente. Beleza. E aí vamos lá, como que vai funcionar essa fórmula dates between? Ela vai pedir pra gente três coisas. Primeiro, ela vai pedir pra gente uma lista com todas as datas que a gente está analisando. Quais são todas as datas que a gente está analisando? 2018 até 2020. Então, que coluna vai ser essa que vai ter uma lista com todas as datas? Vai ser a coluna de datas lá da minha tabela de calendário. Lembra que a tabela de calendário tem uma lista com todas as datas? É essa coluna. Então, vou escrever aqui, ó, datas, data, na verdade, ó, lá da minha tabela de calendário, coluna de data. Então, procura aqui, ó, clica nessa opção, coluna de data, aperta o Tab. Vírgula. Então, vamos colocar aqui Shift Enter para passar para o próximo pedaço da fórmula. Então, já falei para ele qual é a lista com todas as minhas datas. Agora, ele vai pedir qual é a data de início, ou seja, a data onde você quer começar a contar. Vai ser a partir da data do pedido. Então, escreve aqui, data do pedido e aperta o Tab para ele preencher para você. Vírgula. Agora, eu vou escrever qual é a data final. A data final que eu quero calcular quantos dias úteis tem entre um e outro. Shift Enter de novo, só para organizar minha fórmula. E a data final vai ser a data da entrega do pedido. Então, escreve lá, data da entrega, aperta o Tab e pronto, fechamos aqui a nossa fórmula. E aí, lembra, quantas fórmulas eu abri? Eu abri duas fórmulas. Primeiro, a fórmula Calculate. Segundo, a fórmula Dates Between, só para filtrar entre a data do pedido e a data da entrega. Então, se eu abrir duas fórmulas, eu vou fechar dois parênteses, beleza? Então, você pode fechar aqui os dois parênteses direto, ou tem gente que prefere pular uma linha para fechar o parênteses. Então, ó, pulei uma linha, fechei parênteses. Pulei mais uma linha, com Shift Enter, fechei parênteses. Aí é mais questão de organização mesmo, beleza? E aperto Enter. Então, só recapitulando rapidinho o que a gente viu. Vamos lá. Eu pedi para ele somar todos os dias úteis, aquela coluna. Então, ele só vai somar o que for o número 1. O que for o número 0, não conta para soma. Quer dizer que ele só vai somar os dias úteis. Mas ele não vai somar todos os dias úteis. Ele vai somar os dias úteis entre duas datas. Entre a data do pedido e entre a data da entrega, beleza? Então, essencialmente, o que ele vai fazer? Primeiro, vamos ver se deu certo aqui, ó. Ele está falando aqui pra gente, nessa primeira entrega, vamos analisar aqui essa primeira entrega. A primeira entrega foi feita do dia 2 de janeiro de 2018 até o dia 4 de janeiro de 2018. E ele está falando que tem 3 dias úteis entre o dia 2 e o dia 4. Será que está certo? Ó, vamos pular aqui para a nossa tabela de calendário. Entre o dia 2 e o dia 4, que são essas datas aqui, tem 2 dias úteis. Por quê? Se começou aqui na terça-feira e foi entregue na quinta-feira, são, na verdade, 2 dias úteis. Alon, por que ele colocou 3 dias úteis se, na verdade, eram só 2? É porque, na verdade, ele começa a contagem no próprio dia. Então, por exemplo, é como se ele contasse dia 2, que é terça-feira, dia 3, que é quarta-feira, e dia 4, que é quinta-feira. Então, é como se ele contasse dia 2 é a primeira data, dia 3 é a segunda data e dia 4 é a terceira data. Só que para a gente, na hora de calcular prazo de entrega, não faz sentido contar o próprio dia. O primeiro dia não conta. Então, na verdade, a única coisa que eu tenho que pedir para o Power BI fazer é tirar um número da conta, porque o próprio dia eu não quero que ele conte. Se o próprio dia eu não quero que ele conte, volta aqui ó, na base de transporte, clica aqui na nossa coluna de dias úteis e se eu quero que ele ignore o primeiro dia não vai contar, no final da minha fórmula eu vou colocar aqui menos 1. Por quê? Porque ele vai desconsiderar, ele vai tirar um dia da nossa conta. Então, menos 1, aperta o Enter. E agora vamos ver se deu certinho. Por exemplo, ó, no primeiro dia, tá lá, começou aqui a entrega. Foi pedido no dia 2 de janeiro e terminou no dia 4 de janeiro. Tá lá, 2 dias úteis. Vamos pegar um outro caso aqui, por exemplo, que a gente sabe que tem um feriado no meio. Por exemplo, lá para o dia 12 de janeiro, se eu não me engano, era feriado. Ó, vamos olhar aqui.
Deixa eu olhar aqui. Beleza, ó. Entre o dia 10 de fevereiro e 15 de fevereiro, ele falou que só teve um dia útil. Entre o dia 10 e o dia 15. Vamos conferir, ó. Falou que só teve um dia útil. Calendário. Vamos procurar aqui essas datas. 10 até 15 de fevereiro. Tá lá. Entre 10 e 15. Essas datas aqui. Dia 10 de fevereiro vai contar? Dia 10 de fevereiro não vai contar porque é o próprio dia. O primeiro dia de entrega não conta. Beleza. O dia 11 de fevereiro vai contar? Não, porque é domingo. O dia 12 de fevereiro vai contar? Não vai contar porque dia 12 de fevereiro foi feriado. Dia 13 de fevereiro vai contar? Não, porque foi feriado. Quarta-feira, que foi aqui, dia 14, aí vai ser o primeiro dia que vai contar, tudo bem? Por que vai ser o primeiro dia que vai contar? Porque a entrega, o pedido foi feito no sábado, então o primeiro dia útil foi quarta-feira, dia 14 de fevereiro. Então, de quarta para quinta, foi um único dia, e ele colocou um único dia útil, beleza? Então, repara que assim já fica muito mais fácil de fazer essa análise, ele já consegue fazer direto. Então, só recapitulando aqui a nossa análise, lembra que ele vai somar todos os dias entre a data do pedido e a data da entrega. Então, sempre que você tiver que fazer essa análise, você vai precisar, primeiro, da sua tabela calendário e você vai precisar ter a sua tabela de feriados. Curtiu essa aula? Te ajudou? Se você acha que você vai usar, se você acha que vai fazer sentido para você em algum momento usar essa opção aqui de dia útil, me avisa se você já precisou usar ou se você acha importante, se você acha que você vai ter que usar em algum momento. Se você curtiu, se você entendeu, não esquece de comentar aqui, pô, Alon, curti, pô, Alon, maneiro. Eu fiz esse vídeo para vocês porque muita gente pede. Quando a gente faz live, quando a gente faz algum conteúdo, a galera vai pedindo nos comentários, então eu gravei especialmente para vocês. Então, se você gostou, não esquece de deixar o like, deixar seu comentário e me avisa o que mais você quer aprender sobre Power BI. Alon, quero mais análise com hora, com dia, com dia útil, com hora útil. Então, coloque nos comentários o que você quer aprender que a gente vai gravar especialmente para vocês. Como eu não podia deixar de colocar, aqui no final eu vou deixar um videozinho, que é um vídeo onde eu explico a criar a tabela de calendário do zero, se você não tiver dentro do seu Power BI, e eu vou deixar um mini curso para você poder acessar de graça. Então, o vídeo e o mini curso de fórmulas vão aparecer perto da minha cara nos segundos finais do vídeo. Então, se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, porque todo dia tem conteúdo novo de Excel, de BA e de Power BI. E é isso, te vejo no próximo vídeo.